Olá, pessoal, seja bem-vindo ao Intensifix, canal criado para promover conhecimento e atualização gratuitos em medicina intensiva. E o nosso vídeo de hoje é sobre a avaliação do fluido responsividade através do teste de oclusão expiratória final. Para quem não me conhece, sou a Clarice Costa, sou médica intensivista apaixonada por medicina intensiva, titulada pela AMIB, com larga experiência em medicina intensiva, além de outras titulações, como vocês podem ver no vídeo. Não é objetivo do nosso canal ditar normas requeridas para a prática profissional e eu não tenho conflito de interesse. Vamos começar então o vídeo revisando o conceito de fluido responsividade. Então, fluido responsividade significa que um aumento na pré-carga gera um aumento de volume sistólico ventricular. Para que isso aconteça, o ventrículo tem que trabalhar numa relação de interdependência de pré-carga. Vamos avaliar isso melhor. Então, aqui uma curva de Frank-Starling de um paciente fluido responsivo e aqui de um não fluido responsivo. O fluido responsivo está na porção ascendente da curva. Isso significa que quando nós fazemos uma prova de volume, também chamada de expansão volêmica, seja com cristalóide, seja com coloide, o que vai acontecer é que vai haver um aumento na pressão atrial direita, mas de menor intensidade do que o aumento que acontece na pressão média de enchimento sistêmico. Isso vai favorecer o gradiente do retorno venoso. Vai haver um aumento significativo da pressão média de enchimento sistêmico e um discreto incremento na pressão do átrio direito. Como a prova de volume não interfere na resistência ao retorno venoso, vai haver, então, um aumento do retorno venoso, gerando um aumento da pré-carga. Isso vai se traduzir em um aumento significativo do volume sistólico do ventrículo direito. E como os ventrículos trabalham numa relação de interdependência, o aumento do volume sistólico do ventrículo direito vai gerar um aumento do volume sistólico do ventrículo esquerdo. Já no paciente não fluido responsivo, o que vai acontecer é que a prova de volume vai gerar um aumento na pressão atrial direita muito mais significativo, e isso não vai beneficiar o gradiente, e o retorno venoso não será beneficiado. E o que acontece é que isso não vai gerar um aumento significativo do débito cardíaco. De acordo com os trabalhos, é considerado um paciente fluido responsivo quando se tem um aumento no volume sistólico em torno de 10 a 15%. Mas atenção, tem trabalho que usa volume sistólico, tem trabalho que usa débito cardíaco, e também o cutoff para considerar o paciente fluido responsivo depende muito do teste que está se fazendo para avaliar a fluido-responsividade. Hoje, por exemplo, o nosso teste de oclusão expiratória final, o cutoff é menor do que 10%, e nós vamos ver mais adiante. A maioria dos indivíduos são fluido-responsivos e aproximadamente 50% dos pacientes criticamente enfermos são fluido-responsivos. Por isso que entender o conceito de fluido-responsividade e saber avaliar de forma adequada faz muita diferença no manejo do paciente. É importante frisar que o volume sistólico depende da pré-carga, da contratilidade e da pós-carga. Então, não é só a pré-carga que vai gerar um aumento do volume sistólico. É necessário que exista uma boa contratilidade e que a pós-carga não atrapalhe o ventrículo. Então, a pré-carga não é somente o retorno venoso. O retorno venoso faz parte da pré-carga. Ele representa aqui, ó, o volume diastólico final. Então, o retorno venoso vai fazer parte do volume diastólico final. Mas é necessário também uma complacência ventricular favorável para que haja um aumento de pré-carga. Então, a pré-carga é a pressão diastólica final do ventrículo. É necessário que a contratilidade seja eficiente. E a contratilidade é influenciada por catecolaminas circulantes, alterações metabólicas, oxigenação do miocárdio e sistema nervoso autônomo. E a pós-carga depende de volume e massa de sangue ejetado, massa e espessura da parede ventricular e características anatômicas funcionais da circulação arterial. Então, após revisarmos os conceitos de fluido-responsividade e volume sistólico, agora vamos avaliar fluido-responsividade através do teste de oclusão expiratória final. Para a realização do teste, é importante que o paciente esteja em decúbito dorsal,
confortável com a monitorização do débito cardíaco em tempo real, independente do tipo de método que você escolha para medir o débito cardíaco, é importante que ele seja eficiente para medir as variações do débito cardíaco em poucos segundos, para que elas sejam vistas durante a manobra e logo após a manobra. É necessário que o paciente esteja em ventilação mecânica invasiva. Não é necessário que seja somente no modo controlado, ele pode estar no modo em que permita incursões respiratórias espontâneas. Não é necessário que ele esteja profundamente sedado, ele pode ter uma sedação leve ou estar acordado, mas ele precisa estar tranquilo e colaborativo e tolerar uma pausa expiratória de 15 segundos, porque se ele respirar durante a pausa, a manobra se torna inválida, é necessário interromper. Então, com todos esses critérios, no que consiste a manobra? O paciente está lá, bem posicionado, débito cardíaco sendo lido em tempo real. Você vai fazer uma pausa durante a expiração. Essa pausa tem que durar 15 segundos. E aí vai haver uma variação do débito cardíaco. Ele vai aumentar durante a pausa, e logo após a pausa, você vai ler, obviamente, o débito cardíaco maior em relação ao que estava anteriormente. Por que que isso vai acontecer? Como a gente revisou na aula passada, quando a gente coloca o paciente em ventilação mecânica invasiva, vai haver um aumento da pressão alveolar, da pressão pleural e, consequentemente, da pressão transpulmonar. Esse aumento da pressão pleural vai gerar uma redução da pré-carga do ventrículo direito. E o aumento da pressão alveolar, consequentemente da pressão transpulmonar, vai gerar um aumento da pós-carga do ventrículo direito. Então, a redução da pré-carga do ventrículo direito, um aumento da pós-carga, vai levar a uma redução do volume sistólico do ventrículo direito e, consequentemente, uma redução do volume sistólico do ventrículo esquerdo. E essa pausa de 15 segundos é para que dê tempo para o sangue passar pela circulação pulmonar e a gente enxergue essa variação no volume sistólico do ventrículo esquerdo, que vai aumentar, porque durante a expiração, essa pressão alveolar, pleural e transpulmonar, essas pressões serão menores na expiração do que na inspiração. É como se você desse uma folga, liberasse o ventrículo direito durante a expiração, e isso significasse uma prova de volume. E aí, consequentemente, vai se traduzir no aumento do volume sistólico do ventrículo esquerdo. O cutoff aqui utilizado é um aumento do débito cardíaco maior ou igual a 5%. Se houver essa variação no débito cardíaco, então o paciente é considerado fluido responsivo, e aí você pode fazer uma prova de volume no seu paciente, que ele será beneficiado. Se o método de avaliação desse paciente é por ecocardiograma, os trabalhos publicados na literatura sugerem que, fazendo a mesma manobra que a gente fez, com os mesmos critérios, da mesma forma, cutoff será uma variação no VTI maior ou igual a 4%. Mas também tem trabalhos em que utilizou não a pausa expiratória, mas a pausa inspiratória. E aí, quando você faz a pausa inspiratória, você vai pegar, então, as pressões pleural, alveolar e transpulmonar no seu máximo, e isso vai significar uma queda no volume sistólico do ventrículo direito, consequentemente do ventrículo esquerdo. E como o método utilizado está sendo o ecocardiograma, a leitura vai ser do VTI. E aí você vai enxergar uma queda no VTI em torno de 5%. E há trabalhos também em que ele usou, que foi publicado, o uso das duas manobras em conjunto. Então, você faz uma pausa inspiratória de 15 segundos, libera ali a ventilação por alguns segundos e depois a pausa expiratória. E aí é considerado paciente fluido responsivo quando há um aumento no VTI maior ou igual a 15%. Então, quais são os critérios para realização? Revisando, que a gente viu no slide anterior. Então, revisando os critérios
para o teste de oclusão, tanto expiratória quanto inspiratória. Então, o paciente precisa estar em ventilação mecânica invasiva, pode ser modo controlado ou modo que permita incursões respiratórias espontâneas. O paciente pode estar sedado ou profundamente, ou com sedação leve, ou acordado, mas ele precisa estar tranquilo e colaborativo e precisa tolerar essa pausa expiratória ou inspiratória, né, por 15 segundos, e a medida do débito cardíaco do volume sistólico precisa ser em tempo real, que aí no caso do ecocardiograma seria o VTI. Vantagens, né? É de fácil execução, bem validado, tem uma área de curva ROC em torno de 0,96 a 0,98, então um excelente valor preditivo. Pode ser realizado em pacientes ventilados com volume corrente reduzido e com baixa complacência pulmonar, e pode ser realizado em pacientes com arritmia cardíaca, mas a confiabilidade da medida do débito cardíaco antes, durante e após a manobra vai depender do método de medida do débito cardíaco utilizado, porque tem método de medida do débito cardíaco que não funciona de forma adequada se o paciente tiver arritmia cardíaca. Então, você precisa escolher bem o método se seu paciente tem arritmia cardíaca. E as limitações. A sincronia, então, o paciente não pode estar sincrônico na ventilação mecânica, você não vai conseguir fazer uma pausa expiratória ou inspiratória de forma adequada. Não tolerar, caso a pausa expiratória ou inspiratória de 15 segundos sem interrupção. E uma coisa importante é que, eu posso fazer essa manobra no meu paciente em posição prona? Necessita de mais estudos para validar essa manobra em posição prona. Pode ser que sim, mas a gente tem pouco estudo na literatura e tem estudos negativos mostrando que não foi eficiente para avaliar a fluido-responsividade em paciente em posição prona. Então, concluindo, fluido-responsividade, então, é o aumento do volume sistólico após uma prova de volume em paciente em que os ventrículos trabalham em relação de interdependência com a pré-carga. Aproximadamente 50% dos pacientes criticamente enfermos são fluido-responsivos. O aumento das pressões pleural, alveolar e transpulmonar levam à queda da pré-carga e aumento da pós-carga do ventrículo direito, levando a uma queda do volume sistólico do ventrículo esquerdo. Lembre-se, a pré-carga depende do volume diastólico final e da complacência ventricular, não é só do retorno venoso. Então, retorno venoso não é pré-carga, retorno venoso faz parte da pré-carga. É necessário que o paciente esteja em ventilação mecânica invasiva e com medida de débito cardíaco em tempo real para a realização dos testes, tanto de pausa expiratória quanto de pausa inspiratória. E o teste da pausa expiratória tem um excelente valor preditivo, ou seja, é útil, bem útil e confiável na prática do dia a dia. Um detalhe importante é que, quando é que eu vou avaliar a fluido-responsividade? Quando você tem dúvidas se aquela prova de volume vai ajudar ou não o seu paciente. Lembrando que todas as vezes que a gente faz volume de forma inadequada, a gente não só não vai ajudar o nosso paciente, como a gente pode prejudicá-lo através de edema pulmonar ou de outras consequências relacionadas à sobrecarga volêmica. Então, se vem um paciente com sinais claros de hipovolemia, ou um paciente na fase inicial de choque séptico, por exemplo, um choque vasoplégico, em que claramente ele precisa de ressuscitação volêmica, você pode fazer ressuscitação volêmica desse paciente sem avaliar a fluido-responsividade. Mas se você tem dúvidas se o paciente vai ter melhora ou clínica ou de marcadores laboratoriais de perfusão, se você der volume ou não, então esse paciente precisa ser avaliado em relação à fluido-responsividade. Então é só, pessoal, nós acabamos por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe e nós nos encontraremos no próximo vídeo. Obrigada!